bancada do PT, eu passo os trabalhos para a vereadora Andressa Marques. Vereador Lucas Carinhato, da tribuna. Obrigado, vereadora Andressa. Eu quero repercutir algumas questões que me parecem oportunas e a primeira delas, aqui em nome da minha bancada, que dizem respeito a um anúncio ontem, a assinatura da ordem de início de 2 conjuntos habitacionais, São Genaro 1 e São Genaro 2, lá na região do Reolon, em que 440 unidades habitacionais vão ser construídas lá no Reolon. E aqui é importante destacar, nós estávamos ontem com o prefeito Adiló, o secretário de reconstrução do governo Lula, Maneco Hassen, e a deputada federal Denise, outras lideranças, o secretário de habitação Jack, o vereador Petrini, que à época era secretário de habitação. Então aqui eu quero reafirmar o compromisso do governo Lula com a nossa cidade. Desde 2023, nós temos recebido recursos acerca de políticas públicas do governo federal. Vide a Universidade Federal, o campus da URGS, que se instalará aqui, a ampliação do Hospital Geral. Cabe nós lembrarmos que os recursos para que a ampliação do Hospital Geral fosse aberto são recursos do governo federal. E aqui eu só estou dizendo no sentido de reconhecer. O governo federal não faz nada mais que a sua obrigação. Mas é importante nós lembrarmos que até bem pouco tempo atrás isso não acontecia. Aqui também obras do PAC que vão acontecer em Caxias do Sul, seja unidades básicas de saúde, ampliação da frota e tantas outras obras que virão pelo governo PAC. E aqui, gente, é importante, eu acho, nós sermos republicanos e reconhecermos. Como eu disse, para mim, quando o governo federal, o governo estadual faz, isso não é nada mais que a obrigação. Eu sou oposição ao governo Adiló. E quando o governo Adiló faz uma obra e faz o bem para a cidade, a gente reconhece que, vereadora Andressa, fizemos isso na aprovação da mudança da lei do fundo. E é importante que os colegas, claro, cada um tem a atitude que quiser, mas isso é para não dizer que a esquerda é sectária ou que nós só atacamos. Pelo contrário, nós reconhecemos. Mas é importante reconhecer as obras do governo Lula. Eu sei que nós temos a discussão do aeroporto e talvez tenhamos novidade logo mais adiante. Enfim, é para destacar o compromisso do governo federal na nossa região. Também eu quero pegar o gancho do vereador Iago, seguindo no tema da saúde. O vereador Iago trouxe alguns problemas, a lotação continua. Eu tive na UPA Zona Norte no domingo, e me chamou a atenção até porque não tinha tanta gente, o tempo estava quente, é domingo, tinham 12 pessoas aguardando o leito, uma senhora há 6 dias no domingo, e o que a enfermeira me dizia que estava tendo uma certa rotatividade nos leitos, né? De toda forma, a previsão, eu não conversei com a Soraya, que é responsável do Ideias pelas UPAs, né, atua nas 2 UPAs, mas já recebi mensagens de que ontem estava lotado, hoje está lotado também, a central, e principalmente nas questões respiratórias. Conversei com o prefeito, eu acho que nesse final de semana nós nos encontramos. Ele me disse, aliás, na sexta-feira à tarde, ele me disse que, vereador Daniel Santos, o senhor que é líder do governo, que faria o decreto, né, da situação de emergência, o que eu espero que diminua a burocracia e que facilite as ações. Mas eu quero trazer uma boa nova, também do governo Lula. Foi lançado o programa Agora Tem Especialistas. O programa prevê, entre outras ações, o credenciamento de instituições privadas e a troca de dívidas de planos de saúde e hospitais privados para atendimento do SUS, ao SUS. O vereador Iago trouxe essa preocupação. Nós apresentamos aqui a possibilidade do Saúde
Eu sei que essas questões de impostos, elas são burocráticas e nem sempre podem se encaixar na dedução como esse programa apresenta, mas nós precisamos de ações ágeis. Nós, como vereadores, esse final de semana recebi uma foto que me fez chorar. E eu sei, vereador Daniel, o senhor que é líder do governo também tem filho, e só quando bate numa criança, né, a gente sabe como dói no coração pelo fato da gente ter filho e ser criança. Era uma criança que tem, parece um tumor no braço. Não sei se é um abscesso ou é um tumor. E eu fiquei pensando na dor desses pais que provavelmente vão ter que aguardar uma consulta especializada, né? Ou entrar na UPA se tiver dor ou algo que justifique entrar no sistema pela UPA. Então aqui o apelo é de que o governo municipal possa aderir a esse programa, e eu ouvi algumas informações de que instituições privadas da nossa cidade já estão pensando em propostas para apresentar alternativa de consultas especializadas, exames e procedimentos para diminuir a fila. A questão é que isso é urgente, né? Isso é urgente. As famílias lá do Serrano, da Vila Sapo, que estão aguardando as moradias lá no Jardim Oriental, talvez elas possam aguardar uma semana ou um mês, né? A ampliação de vagas no desvio Risso, sendo que as crianças estão sendo atendidas em Forqueta, talvez isso possa aguardar um mês. Mas a pessoa que está com um tumor, ela não tem mais tempo para aguardar. A mãe que está aguardando um procedimento de exame para saber se seu filho tem um problema de saúde grave ou não, isso não pode aguardar. Aquelas pessoas que estão na fila do SES para uma consulta especializada, né, também não pode aguardar. Então, eu faço esse apelo. Conversei ontem, me encontrei com o prefeito Adiló na ordem de início lá de São Genaro, reforçava essa preocupação, mas nós esperamos, e eu quero deixar aqui o convite, vereador Daniel Santos, mais uma vez, ao secretário Geraldo, que tendo sido anunciado pelo prefeito o decreto da situação de emergência, seria importante para a nossa casa saber quais serão as ações que a Secretaria Municipal de Saúde vai tomar pelo decreto de emergência, agilizando contratos, ampliando a contratação de leitos. Vamos abrir um hospital de campanha? Vacaria abriu, São Leopoldo está abrindo. Eu não sei se há uma necessidade, por isso que talvez seria oportuno que o secretário viesse aqui quando nós falamos de leito. Quais são os leitos necessários? São leitos da Traumato? São leitos para questões cardíacas? Nós falamos aqui de 2 situações de infarto, né? De pessoas que faleceram de forma fulminante. Mas seriam pessoas que precisariam, se não tivessem falecido, entrar de maneira urgente no sistema. Teria leito? Eu não sei. Por isso que, além da Comissão de Saúde, eu acho que seria importante uma visita. Vamos abrir o tempo necessário para explicar de forma técnica quais são as necessidades que o nosso município tem, e reforço, de que forma o decreto de emergência nos ajuda, e eu espero que nos ajude, como forma para diminuir a burocracia. Vereador Cláudio, uma parte? Ela não pode porque ela está presidindo. Então, eu acho que era isso. Nós seguimos à disposição e trabalhando, né, enquanto mesa também, para contribuir nessa situação, especialmente na saúde, que eu acho que é a que mais assola nesse momento das gripes. E concluo um dado, conversando com a Soraya das UPAs, que eu acho que serve para nós refletirmos. As UPAs, no início da semana, têm trabalhado com mais de 100% da capacidade. Do ponto de vista contratual, vereador Cláudio, o senhor que é dos causídicos aí e advogado, e que tem sido muito preciso e analisado com precaução as contas do município, vereador Cláudio, a UPA, o orçamento da UPA vai estourar logo mais, dado a ampliação de horas médicas que precisam ser contratadas, etc, etc. Então, é uma questão que bate pela falta da atenção básica, principalmente
pela falta na atenção básica. Se tu, na UBS do Mariani, por exemplo, tem 3 médicos de 40 horas, um tá de férias, que é uma coisa pra gente pensar. Se um professor entra em férias ou ficar doente, vai ter outro professor para substituir, não é isso? Por que quando o médico entra em férias não vai outro? O ano passado a gente teve isso, e foi uma medida que o governo utilizou que foi adequada e correta. Por que não se faz isso novamente? Tem que se encontrar formas, né, para se substituir minimamente os médicos de férias ou de atestados, porque isso, do contrário, vai lotando a UPA. Era isso, vereadora Andressa Marques de Malmo, muito obrigado.